No caso, você quer se relacionar com uma mulher que não ligue para trabalhar para você prover? Sim, uma mulher que prefira e que faça ela feliz cuidar da casa e não necessariamente trabalhar. Nossa, gente, a quantidade de mulher que eu ouço de, pelo amor de Deus, eu só queria ficar em casa e cuidar das coisas da casa e não ter que trabalhar fora, eu não consigo contar nas mãos. O que você acha de pagar uma mesada pra sua mulher que cuida da casa pra ela comprar? É o seguinte, esse aqui é o Cris Ferreiro, ele é um homem trans. Vocês sabem, né? O que é um homem trans, eu não vou mais fazer esse discurso aqui. Só que vocês já viram um homem trans que performa transfobia estrutural e machismo? Então, o assunto é bem sério. E assim, porque o Cris, ele é um homem trans, heterossexual, ele gosta de mulheres, e ele criou uma bela de uma polêmica ao dizer que ele não fica com mulheres trans porque elas têm pênis, e ele não quer se relacionar com pênis. Beleza. É uma parte dele que eu até concordo, só que tem algumas questões que as pessoas trans elencam sobre esse assunto que são muito importantes ouvir e pasmem. Ele, além disso, tem posicionamentos machistas em que mulheres devem ser submissas e ele faz um conteúdo que imita o Café com Teu Pai, que é aquele babaca hétero, machista, com pensamentos e propósitos fascistas, bolsonarista, vocês sabem, a gente já falou dele aqui, e ele diz nesse conteúdo dele que ele não tá falando com um cara trans afeminado. Então ele quer focar somente nos caras trans que são ultramasculinizados, como ele acredita que ele é. E aí é que a gente tem um problema gigantesco, porque é um homem trans que nunca vai deixar de ser visto e reconhecido como homem trans socialmente, mas que quer performar uma passabilidade de cisgênero. Guarda essa informação. Eu sou uma bicha, uma bichinha. Eu sou uma bicha afeminada, todo mundo sabe disso. Se eu virar evangélico, eu continuarei sendo uma bichinha para as pessoas da igreja. Se eu virar CEO de uma empresa, eu continuarei sendo CEO viado de uma empresa. Se eu virar o governador do Rio Grande do Sul, eu continuarei sendo o viado que governa o Rio Grande do Sul. Essa individualidade, essa subjetividade impregnada em mim desde quando eu nasci, nunca poderá ser tirada, apagada, invisibilizada de mim enquanto criatura, quanto pessoa. Guardem isso. Ó, minhas olhinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, sapateadora, patinadora do gelo. Às vezes eu esqueço tudo que eu tenho que falar nesse texto, mas eu nunca esqueço que eu sou a boneca Suzy desse canal. Eu adoro quando vocês me veem na rua e dizem: "Ei, boneca Suzy!" Eu falo: "Oi, meu amor!" E deste canal onde a gente fala sobre tudo que nos convém, aqui debaixo tem o nosso Apoia-se e também tem o nosso clube de membros pra você apoiar e a gente continuar fazendo vídeos legais todos os dias. E não esquece de seguir o canal. Você que é hétero, você que é trans, você que é bicha, sapatão, você que é travesti, todo mundo tem que seguir esse canal porque a gente fala sobre tudo mesmo aqui, não tem negócio. Então coloca seu dedo aí que ele não vai cair não, seu dedo não vai apodrecer não. Isso é um vídeo pra gente aprender um monte de coisa aqui de uma forma leve, descontraída, mas é um vídeo pra você aprender. Então segue o canal e vamos de homem trans que performa machismo e transfobia estrutural. O primeiro vídeo que causou polêmica do Cris, porque a gente vai ver outros, tá? E vai ver o pessoal que tem o lugar que eles ocupam pra falar, que não sou eu, tá? Eu tô mais aqui num posicionamento de escuta, eu e vocês, do que de fala. O primeiro vídeo dele que viralizou e que causou essa questão é esse vídeo aqui, ó. Me perguntaram por que só me relacionaria com uma mulher trans operada, ou seja, uma mulher que fez a cirurgia de redesignação e agora tem uma vulva. Mano, assim, é que eu não gosto do órgão genital masculino, então eu não quero lidar com ele, eu quero saber qual que é o problema. Vem, me diga qual que é o problema. Vai, habla comigo. Habla comigo, não tô ofendendo ninguém, não estou dizendo que mulheres trans que não operam não são mulheres, não desrespeitei ninguém em nenhum momento, não é um corpo que me atrai. Do mesmo jeito que se uma mulher não quiser ficar comigo porque eu não tenho uma berinjela de fábrica, tá tudo bem, ela tem esse direito. Diferente de muitos de vocês, eu prezo pela liberdade das outras pessoas. Eu concordo com ele nesse ponto, tá? Eu tenho um amigo querido que ele fala: a gente tem que fazer a degenitalização do sexo. Ou seja, você precisa ignorar por completo qual é a genitália daquela pessoa, porque a gente se atrai por pessoas e aí você ignora aquela genitália. Eu discordo disso. Eu acho que a gente não gosta, não curte a pessoa por pedaços. Eu acho que a gente curte ela por inteiro. Então não tem como você ignorar que aquele homem trans tem uma vulva ou ignorar que aquela mulher trans tem um pênis pra se relacionar com uma pessoa mesmo que você tenha se atraído por ela. Você pode ter se atraído por aquela pessoa e você vai minar ou quebrar essa atração porque você não consegue se relacionar com uma pessoa que tem aquele genital. Eu concordo com isso, eu já falei isso em outros vídeos aqui. É polêmico? É polêmico. As pessoas trans discordam, em sua maioria discordam. Mas é que tem uma questão, cara, que ela perpassa por como você vai expressar isso, de que forma você vai fazer com que pessoas trans entendam o seu ponto e, sobretudo, como você
você vai estar educando ou falando, dialogando com pessoas cisgênero para que elas se relacionem com pessoas trans. Quando elas querem se relacionar e elas têm esse bloqueio com o genital. Existe uma maneira de você estabelecer esse diálogo, porque é só com conversa e com diálogo que a gente vai chegar em algum lugar. Então, vamos trazer as pessoas trans que rebatem essa visão, porque são elas que vão te explicar. E a gente vai começar com a Luna, que é uma diva. Tem 1,1 milhão de seguidores no TikTok e sabe muito. Homem trans que mira na masculinidade e acerta no machismo, misoginia e discursos bem arcaicos, conservadores. Meu nome é Luna, sou uma garota conservadora da B. Gostosa. Mas vocês viram, né, o homem trans que disse publicamente, assumidamente, não se relacionaria com mulheres trans não operadas. E que ele zela pelos valores conservadores, pelo tradicional, né? A gente vai chegar nesse momento, tá, gente? Só interromper a Luna rapidinho, que a gente vai chegar no momento em que ele fala que ele é conservador, que ele quer mulheres submissas e que ele demonstra aí o seu espectro político, o que é um contrassenso gigantesco no contexto social em que a gente vive. Mas vamos de Luna. Confesso que eu já estive nesse local. Não de ser uma pessoa escrota de alguma forma publicamente, mas eu cheguei a pesquisar sobre energia feminina, comecei a seguir muitos perfis conservadores que falavam sobre o que era ser mulher, uma mulher feminina, submissa. Sim, eu já estive nesse lugar. Eu não tinha nenhuma base, nenhuma referência, gente. Eu queria agradar. Eu queria ser o mais feminina possível para passar despercebida, ser mais aceita. O importante, né, gente, é que eu evoluí. E eu percebi que, por mais que eu fosse aderir uma ideologia mais tradicional, mais conservadora, eu não sou tradicional. Eu sou trans, eu nunca vou ter uma configuração relacional, de relacionamento tradicional, típica brasileira. Não... Lembram o que eu falei lá no começo do vídeo, pra vocês guardarem essa informação? Que eu sempre serei um viadinho? Não importa o contexto, não importa. Eu sou trans, já começou errado, já começou torto. Mesma coisa para esse indivíduo que tem esse tipo de pensamento. Ele performa uma masculinidade para parecer mais cis perante a sociedade, com uma performance, com uma postura, com a lapela aqui, ó, assim, falando baixo e grave, o vídeo em preto e branco, um negócio bem café com Deus Pai mesmo. E sim, ele tem vídeos em que ele faz aquela performance do café com teu pai, não é nem o café com Deus Pai, é do café com teu pai, que é do hétero babaca. Eu falei pra vocês já aqui, vocês vão ver. Bem conservador. Tudo performance para compensar um vazio, para compensar algo. Comigo era assim. Quanto mais nós enfatizamos que temos algo, que somos algo, mais revela uma falta. Muito perigoso uma pessoa trans ter discursos assim publicamente, porque uma hora esses discursos vão voltar para a pessoa. Ele disse que não se relacionaria com mulheres trans que não são operadas por conta da genitália masculina, que já foi um termo ali bem complicado, porque se mulheres trans não operadas têm uma genitália masculina, vira a moeda, vira o jogo, ele tem uma genitália feminina. Em algum momento ele será desdenhado por aqueles que ele está tentando se inspirar, que ele está tentando ser, alcançar. É porque ele também tem uma genitália feminina, que é contra o que ele prega. Meus amores, se a gente fosse listar todas as pessoas, militar sobre todas as pessoas que são tortas nessa comunidade, não ia acabar nunca. Eu sou muito estoica nesse quesito. Tem trans torta, tem trans que quer assumir uma performance, uma imagem de mulher cis do job para conseguir ser pertencente naquele grupo. Tem trans que é contra que mulheres trans entrem em banheiros femininos, a gente já trouxe aqui, e que é bolsonarista assumida e que diz que entra em banheiro masculino tranquilamente porque é ali o local onde ela se sente segura. Tem, né? A gente já trouxe aqui, se não tiver aqui nesse canal, tá lá no meu Instagram, gente, é só ir lá assistir. De pertencente naquele grupo. Tem homem trans que faz a mesma coisa. Então, gente, toda a comunidade tem os seus problemas, e são muitos problemas. Não serei eu que vou fazer alguma diferença, eu prefiro fazer o meu. Selecionem melhor as pessoas com quem você se relaciona. Eu nunca me relacionaria, eu tentaria me relacionar, ficaria me humilhando por uma pessoa assim, que diria que tem preferência por genitália e que eu não seria válida para ele porque eu não sou operada. Eu não me odeio. Vamos apenas analisar e ver quanto tempo dura essa performance desse homem trans em relação à sua mentalidade mais rústica, mais tradicional. Porque, como eu disse, eu era assim também, mas era para esconder uma falta, era para ocultar aquilo que eu achava que eu não tinha, tentar compensar de alguma forma. No meu caso, eu não tive nenhuma atitude problemática, eu só era muito insegura. Agora, quando se trata de soberba, egocentrismo, prepotência, aí já é problemático. E seria aquele mesmo tipo de homem hétero cis top
que quando visse um vídeo de uma mulher trans comentasse lá ele, será que ele seria desse tipo também? Se caso for, seria um regresso do cacete, seria um regresso do caralho. É que ele é, amiga. A gente vai ver aqui que é isso, é essa performance que ele quer imprimir na sociedade. E a Luna é uma diva, né? Ela tá coberta de razão, absolutamente coberta, não tiro nem coloco nenhuma, porque também, né? Por que a gente vai tirar a palavra da trans falando? Não foi isso que eu quis dizer. É que tá coberta de razão e pronto, é isso. Será que essa performance vai durar? Porque gênero é performance, né, gente? A gente performa constantemente. Tem uma coisa muito louca, eu tava falando, acho que essa semana, com alguém que tava aqui em casa, acho que era com o Renato Morelli, um amigo meu que eu gosto muito, ele tinha um canal chamado Papo de Machona. Daí, ele não tem mais, agora se chama o nome dele, Renato Morelli. Pode dar uma procurada lá, ele fala de assuntos muito, muito maravilhosos. E a gente tava falando sobre um amigo que a gente tem, o Lennon, que tem uma personagem incrível, que faz um trabalho sensacional, que é a Rita de Libra. Quem conhece aí a Rita de Libra, que faz traduções de Libras, né? É professor também de Libra, é um educador. E a gente tava falando o quanto a gente gosta do Lennon, porque ele não faz nenhuma performance. Ele é uma pessoa natural, uma pessoa tranquila, não tá preocupado com absolutamente nada. Quando tá montado de Rita de Libra, é aquela criatura. Quando não tá desmontado, que é só o Lennon, é a mesma criatura. Não tá constantemente fazendo performance, como a gente tá performando o tempo todo. Eu sou performance pura, gente. Eu não nego, sabe? E minhas performances não duram. Minha máscara cai em muito pouco tempo. E eu falo desse local mesmo, eu digo isso, porque eu tenho minhas inseguranças, eu tenho minhas questões. Então, acho que talvez por isso que eu seja um excelente comunicador, e eu sei que eu sou, porque eu performo muito bem. Entende? Constantemente eu faço performances que são miraculosas, que até mesmo eu me assistindo penso, caralho, viado, precisava. Então assim, a Luna tá coberta de razão, mas não foi só ela que veio falar não. Se liga na Karine Rodrigues. Tive o desprazer de me deparar com esse vídeo aqui na minha For You e eu não ia falar nada, mas o meu boca grandismo não me permite. Basicamente, ele é um homem trans que fala que só fica com mulheres trans operadas e de uma forma bem cínica, ele levanta uma dúvida de qual que é o problema nisso. Eu já começo falando que não tem problema nenhum você não querer se envolver com uma pessoa trans, seja você uma pessoa cis ou uma pessoa trans. Só que particularmente falando, eu acho que seria importante a gente como pessoas trans buscar entender por que pensamos dessa forma. Porque muitas das vezes é a nossa ignorância que não permite a gente buscar se entender de fato sobre nós mesmos. No meio do vídeo dele, ele falou uma coisa que me embasbacou muito. Ele falou mais ou menos assim: e tá tudo bem se uma mulher cis não querer ficar comigo porque eu não tenho uma berinjela de fábrica. E, gente, sinceramente falando, esse tipo de pensamento só reforça uma ideia de que, vamos supor, um cara hétero cis, ele se considera hétero e ele não fica com uma mulher trans porque ele se considera hétero. Porque na cabeça dele, se envolver com uma mulher trans significa que ele vai ter que fazer alguma coisa com o órgão daquela mulher. Que ele vai ter que ser passivo ou ter que usar aquele órgão. Sendo que não, gente. Não é assim que funciona. Quando a gente sente atração com uma pessoa e se relaciona com ela, isso vai muito além, mas nossa, muito além da genital mesmo. Inclusive até mulheres trans têm essa ignorância que não se relacionam com mulheres trans porque partem da ideia que, eu não sinto atração por vagina. Mas você não é obrigado a se relacionar com a vagina daquele homem trans. Porque da mesma forma que você se relaciona com... Mas aí é que tá? Eu acho que a gata tem muita razão aqui, mas ao mesmo tempo eu fico questionamento. Como é que a gente transa, se relaciona com uma pessoa, com um homem que é maravilhoso, que é lindo, eu tenho atração, olho pra ele, mas eu não tenho atração por vagina? Como é que eu isolo? Como é que eu tiro a vagina daquele corpo? Como é que eu elimino a vagina daquele corpo? Não é possível. Isso vai minar a minha atração. Isso de alguma forma vai afetar a minha atração. É natural, gente. Atração sexual é uma coisa, afeto é outra, são linhas muito complexas de pensamento e eu acho que aqui é um ponto a se discutir, tá? Outros homens, seja cis, heterossexuais, bissexuais, pansexuais, não significa que você vai ter que ser ativo ou que eles vão ter que usar seu órgão. E mais uma vez eu vou dizer, o problema aqui não é ele ter preferências ou não querer se relacionar com uma pessoa trans. Mas o problema é reforçar essa ideia que tá tudo bem você não querer ficar com uma pessoa trans por ela ter tal órgão. Não é simples assim. Tudo parte de uma premissa. E muitas das vezes essa premissa é da própria ignorância, do próprio preconceito enraizado que não permite a pessoa enxergar e se entender de fato. Mas enfim, é isso. Isso tá muito correto, tá? Ela tem muita razão, isso que ela tá falando. A única, contestação que eu tenho é essa que eu falei. Mas ele fala mais. Gente, vamos para as pérolas do Cris. Perguntaram na live sobre eu me relacionar apenas com mulheres naturalmente submissas. Olha o que ele fala. Uma mulher que não ligue pra trabalhar pra você prover? Sim, uma mulher que prefira e que faça ela feliz cuidar da casa e não necessariamente trabalhar. Nossa, gente, a quantidade de mulher que eu ouço de, pelo amor de Deus, eu só queria ficar em casa e cuidar das coisas da casa e não ter que
trabalhar fora, eu não consigo contar nas mãos. O que você acha de pagar uma mesada pra sua mulher que cuida da casa, pra ela comprar o que ela quiser e tal? Com certeza. Com certeza. A minha mulher, ela vai ter o meu cartão de crédito pra ela gastar do jeito que ela quiser gastar. É pra isso que eu trabalho. Ué. Ser submissa não significa que a pessoa é disfuncional. Exatamente. Cara, eu não condeno a mulher que opta por cuidar do lar. Acho super válido, inclusive. Pois é. E eu só me relaciono com mulheres assim. Só que a galera acha um absurdo. Então eu sou submissa, meu sonho é ser esposa troféu. Aí, ó. Cadê as mulheres submissas aqui na live? Por favor, se manifestem, digam que vocês existem. Porque as pessoas acham que vocês são oprimidas. Esse assunto é muito delicado. Não falando que seja você, mas é muito perigoso. É perigoso quando não é uma escolha, gente. Tudo que não é uma escolha é um problema. Homem submisso também existe, ó o suquinho. E qual é o problema do menino que querer ficar em casa fazendo a lancheira do esposo ou da esposa dele? Falta letramento, tá, Cris? Falta letramento básico, falta estudo de geopolítica. E não é uma coisa complexa não, tá? É bem básica mesmo, você pode encontrar no Google. Falta pra você estudo de consciência de classe, a base do capitalismo, a construção da religião dentro do seio social. Falta leitura, falta ler uns livros, dá até inclusive pra baixar de PDF sem comprar. Sou contra, mas assim, tá? Se não tiver condições, corre atrás. Falta pra você o básico, que é a educação política essencial, tá? Qualquer coisinha assim, Milton Santos, Achille Mbembe, Preciado, qualquer coisas básicas. Porque deixa eu te falar uma coisa, submissão não é uma escolha, não é, tá? Você não escolhe ser uma mulher submissa, não é uma opção para as pessoas. Essa ideia que tem de submissão, do homem provedor, do homem ultramasculino, cuja testosterona tá saindo pelo nariz e a mulher não precisa de nada porque ele é um defensor, ele é um protetor e ele cuida de tudo e ele provê, ele tem dinheiro para casa e tudo mais. Isso é uma visão que o patriarcado, que isso é uma coisa que você precisa estudar também, tá? Porque você é um homem, então você precisa saber o que é o patriarcado. Que o patriarcado impregnou na sociedade ao longo de séculos. E as mulheres, através do movimento feminista, vêm tentando desconstruir esse patriarcado, embora seja muito difícil, porque a gente vive momentos trevosos. A gente vive momentos em que o homem precisa subir uma montanha, comer terra, ser pisoteado e humilhado pra voltar pra casa pra aprender a limpar o cocô do filho ou aprender a lavar uma louça. A gente vive momentos em que esses caras, pseudo-coaches que não são nada, eles não estudaram nada, não se formaram em nada, não venceram na vida, vendem e ganham milhões de reais ou milhares de reais vendendo cursos ensinando homens a serem homens. Hoje a gente vive momentos em que igrejas utilizam um livro que foi escrito por microcomunidades em micro-regiões há mais de 2000 anos e preceitos e informações que só serviam para aquelas comunidades como se fosse feito para o mundo inteiro, utilizando aquelas palavras velhas para oprimir mulheres hoje. Oprimir as mulheres, oprimir os seus corpos, oprimir as suas crenças, seus valores, as suas vontades e os seus desejos. A mulher submissa não é uma mulher que fez uma escolha. Ela foi condicionada pelo patriarcado a acreditar que essa era a melhor escolha para ela e a única escolha. E quando ela foge disso, ela entra numa estatística brasileira gravíssima que se chama feminicídio ou agressão à mulher, que é a cada 3 ou 5 minutos uma mulher agredida no Brasil, a cada 3 horas uma mulher morta no Brasil. É isso que acontece, porque ela não quis ser submissa, o cara vai lá e senta a mão no meio da cara dela ou dá uma facada. É isso que resulta a submissão. Falta pra você, Cris, conceito básico, essencial, entendeu? De viver em sociedade. Falta pra você leitura, falta pra você estudo. Você tem um cartão de crédito que ela pode fazer o que ela quiser, você tem esse dinheiro, você tem esse cacife, que bom. Eu fico feliz que pessoas trans possam ver na internet e dizer, eu tenho dinheiro para tudo aquilo que meu parceiro, minha parceira, minha parceria quiserem. Onde você buscou todo o resto? Porque dinheiro, aparentemente, você disse que tem. E o resto? Porque só isso não adianta. Te falta o essencial, que é estudar. Qual que é o problema? Vozes submissas importam, E daí quando a gente pensa que não pode piorar, piora muito e essa não é a primeira vez que eu vou falar isso nesse vídeo. Tem trans que defende esse posicionamento, dá uma olhada. Então, gente, eu sigo um homem trans aqui na plataforma que ele gravou um vídeo, né, no canal dele com uma pergunta que fizeram sobre ele. E nesse vídeo ele fala que não fica com mulheres trans que não sejam operadas porque ele não tem atração pelo órgão genital masculino. E nisso, né, veio aquela galerinha do ai, tudo é transfobia, falar que ele estava sendo transfóbico e que ele, por ser um homem trans, era obrigado a ficar com mulheres trans não operadas.
É a mesma galerinha daquele negócio de relacionamentos transcentrados. Ninguém, absolutamente ninguém disse que ele era obrigado. Inclusive eu, que sou cisgênero, né? Não disse isso. Eu até defendo a ideia de que você não precisa degenitalizar o seu sexo. Você só precisa saber dialogar sobre isso, especialmente com pessoas. É por isso que eu debato esses assuntos aqui. É por isso que eu venho, sim, falar. Pra educar minha comunidade, minha população, minha comunidade dentro do YouTube, porque nós LGBTs não somos uma comunidade, nós somos uma população. Quando eu falo comunidade que eu construí aqui dentro do meu canal. Pra educar minha comunidade cisgênero sobre a transgeneridade, tá? Sobre a existência de pessoas trans. E ninguém disse que ele era obrigado. Ninguém, mulher. Porque mulher trans só fica com homem trans, e homem trans só fica com mulher trans, e blá blá blá, porque é um relacionamento maravilhoso, relacionamentos transcentrados. Gente, em que mundo vocês vivem? Sério mesmo. Ninguém é obrigado a nada, como eu já disse no meu outro vídeo sobre homens que não ficam com mulheres trans. Ninguém é obrigado a nada. O importante é o quê? É você respeitar a outra pessoa. Respeitar a identidade dela, respeitar o gênero dela. Mas a amiga, que não é assim. É que quando a gente tá falando de pessoas cisgênero, que é o meu caso, essas discussões nem existem, né? Ninguém tá nem aqui pra saber, pra se danar, né? Por que ninguém ficou comigo porque meu pau era médium? Ou por que ninguém ficou com aquela menina ali que é cisgênero porque o peito dela tava caído? Aí tem essas micro discussões que tá tudo aí. A gente tá falando de pessoas trans. A gente tá falando de pessoas que precisam, antes de tudo, antes mesmo de analisar e aprofundar os seus relacionamentos afetivos, precisam garantir a sua sobrevivência. Precisam garantir o prato de comida, precisam garantir a sua vaga num trabalho, no emprego. A gente tá discutindo a existência e a validação de pessoas das quais tudo delas é tirado. E aí, quando a gente chega no afeto, você quer relativizar, não dá, amor, pra relativizar afeto. Entende? Agora falar que o cara, só porque ele é um homem trans, ele é obrigado a ficar com mulheres trans, gente. Enfim, ridículo. Ninguém é obrigado a nada, tá? E defendendo o direito do coleguinha como uma boa liberal que eu sou, agora dando minha opinião pessoal como Eleonora, eu acho que homens que não ficam com mulheres por causa de um detalhezinho lá embaixo pequeno, que nem faz tanta diferença assim, são um bando de frouxo. E é isso, gente. Isso daqui é a opinião minha, tá? A opinião pessoal. Se contradisse, né, amiga? Você defender um cara que não fica com mulheres trans que não são operadas, mas você chama de frouxo homens que não se relacionam com mulheres trans não operadas. Sem querer impor a opinião a ninguém. Você tem o direito de ter a sua opinião. Ou é um frouxo ou tem uma ideologia, né? Assim, alguma coisa do tipo. Mas pra mim é frouxo, tá? Tipo, opinião pessoal. Agora, defendendo, né, a opinião geral... Não sei nem dizer isso. A opinião ideológica de cada um, ou, sei lá, sexual, enfim, como vocês queiram colocar, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Que é o que a gente defende desde o começo. Não é sobre ficar com ninguém. É sobre dialogar com um grupo de pessoas que vai ser influenciado sobre essa opinião. É sobre dialogar com pessoas cisgênero para que elas criem vergonha na cara. Não, bem isso. É mais ou menos isso. Para que elas compreendam as suas versões e múltiplas versões sobre afeto. E que esse afeto não seja negado a pessoas trans por questões outras. É sobre isso. É essa a discussão. Não é sobre gosto pessoal. Gosto pessoal é cor de camisa, gente. Eu adoro camisa branca e não gosto de camisa roxa. Isso é que é gosto. Adoro abacaxi, mas não gosto de kiwi. Gosto é isso, tá? O resto não. Nem isso é gosto, vocês sabiam? Mas não vou entrar nessa discussão. Tudo é uma construção social. Mas aí a gente tem um vídeo dele que ele faz o café com transpai, que ele performa exatamente essa masculinidade cis que ele nunca vai ter. Lembram quando eu falei pra vocês que eu sempre serei uma bichinha, pra quem quer que seja, independentemente da minha performance, independentemente do contexto social em que eu me encontre? Vamos ver. Eu não estou aqui pra falar com toda a comunidade trans. Esse é o Café com Transpai. Sim, depois de dizer pra vocês no meu vídeo de despedida que eu não traria mais assuntos exclusivamente sobre transexualidade, eu tô de volta. Porque eu preciso. Quando eu decidi fazer conteúdo pra homens trans sobre masculinidade, eu não tava falando com toda a comunidade. Eu adoro essa performance. A camisa social, o relógio que é quase caro e que não é, a voz, né, bem grave e com um pouco de sibilação, mais aqui no fundo. Ele quer muito, muito que homens cisgêneros ouçam ele. Ele quer muito que seus conselhos, seus pensamentos e que o seu conteúdo atinja e afete e impacte a vida de homens cisgêneros, assim como o Café com Teu Pai faz. Ele quer demais isso. Eu não tava falando com os homens trans afeminados. Apesar de eu adorar vocês.
E eu continuo defendendo o direito de vocês de serem como vocês se sentem confortáveis. Só que eu vim produzir conteúdo porque eu não tinha representatividade sobre quem eu era. Eu, homem trans, ultra masculino, não tenho representatividade sobre como eu era. Vocês entendem como ele se desloca da população trans através de uma passabilidade que ele acredita ter, e ele vem na internet dizer que ele não fala com homens trans femininos, afeminados, que ele fala só com homens trans ultramasculinizados. A maioria dos homens trans, que tem grande notoriedade aqui na rede social e em qualquer outra, eles são homens afeminados, desconstruídos. E isso é maravilhoso. Eu sou um grande fã do Dante, inclusive. Só que para além de homem trans e produtor de conteúdo, o Dante não tem uma personalidade que me representa. Eu nunca encontrei uma personalidade que fosse semelhante à minha, dentro de um homem trans, em nenhuma rede social. Ele é único. Ele é único no mundo. Então, como ele é único e não vai ter homens trans que se identificam com essa ultramasculinidade, ele não vai fazer conteúdo para homens trans que sejam afeminados. Ele vai fazer conteúdo para homens cisgêneros. Esse é o Café com Transpai. Foi por isso que eu comecei a produzir conteúdo. Sim, eu sou um homem masculino. Eu sou um homem com pensamentos arcaicos, rústicos, enfim, chamem como vocês quiserem. Ele acha isso interessante, ter pensamentos arcaicos. É sério, gente. Como é que você tem coragem de dizer que você tem pensamento arcaico? Arcaico é uma coisa muito ruim. Olha, quando a gente fala que uma coisa é arcaica, por exemplo, meu Deus, esse celular é arcaico, então ele é péssimo. Meu Deus, esse controle remoto é arcaico, ele é muito ruim, não dá pra usar, não consigo. Daí você diz que a sua cabeça é arcaica. Como é que você tem coragem de vir pra internet e dizer que você tem pensamentos arcaicos? Que merda de tempo é esse que a gente tá vivendo? É muito tenebroso, é escabroso. Isso aconteceu desde que o Bolsonaro foi eleito. Sim, desde que essa maldita eleição de 2017 aconteceu e que a gente começou a ter esse tipo de falta de vergonha. As pessoas não têm vergonha de serem machistas, homofóbicas, transfóbicas, arcaicas na internet mais. Antes as pessoas tinham receios. Agora elas acham isso eu sou escroto e eu vou falar isso na internet. Vocês estão entendendo o nível distópico que a gente está vivendo no mundo, de vida, sei lá? Conservador, talvez, mas com a minha vida. Eu não imponho isso pra ninguém. Eu sempre defendi e sempre vou defender a liberdade de você e qualquer outra pessoa viver do jeito que se sente confortável. A questão é que a diversidade para algumas pessoas só vale quando é semelhante a ela. Veja bem, deixa eu explicar. Se você for nos comentários dos meus vídeos, em muitos casos, quando eu falo as minhas opiniões sobre a minha vida, nunca dizendo que isso é o que todos devem fazer, sempre surge alguém, que eu apelidei carinhosamente de hipercolorido, que me diz o quão é errado o meu pensamento. Hipercolorido. Ou seja, que defende pautas identitárias, LGBTs e tal, que não é a pauta dele não é identitária, porque ele só fala com homens trans que são ultramasculinos, ou seja, que tem ultrapassabilidade, que se aproximam de homens cisgêneros, entende? Por isso que é aquela pessoa ultracolorida. Por isso que ele tá de calça social preta e camisa básica, um relógio dourado. O quanto eu não deveria ser assim, e o quanto eu não deveria afirmar estereótipos. A minha pergunta pra vocês fica, aonde tá morando a diversidade da luta de vocês? Porque se vocês reagem dessa forma com alguém que pensa diferente de vocês, então não é sobre diversidade. Eu amo que é a luta de vocês, né? No dia que um homem trans, como ele, não tô dizendo ele, quiser operar, né, fazer uma cirurgia de afirmação de gênero, no caso, a mastectomia, retirar os peitos, e for fazer isso gratuitamente pelo SUS, essa luta é de quem? É de vocês? Quem conquistou isso? Quem foi pra rua lutar por isso? Quem estava no Congresso aprovando essa lei para fazer essa cirurgia de afirmação de gênero gratuitamente pelo SUS? Foram vocês. É exatamente. Essa luta de vocês aí que te beneficia, Cris. Todos os momentos que você precisar no SUS, do atendimento humanizado, à cirurgia de afirmação, você está se valendo dos direitos conquistados através dessa luta a qual você está fazendo piadinha. Isso é irritante. Isso me irrita profundamente. É o momento em que eu perco um pouco a mão ao falar com as pessoas. Porque quem sou eu? Imagina, quem sou eu, né? Mas as travestis que deitaram no asfalto há 30 anos atrás, as travestis que conseguiram se eleger
eleger como vereadoras e deputadas, entendeu? Essas pessoas é que estão no front para garantir direitos de tratamentos, de cirurgias e até de empregabilidade. Acho que o vídeo anterior que a gente fala aí do Christian Pior, do Evandro Santos, a gente fala aí sobre projetos que garantem empregabilidade para pessoas trans. Então, se você tem um cartão de crédito que a sua mulher vai poder gastar a rodo, essa empregabilidade, sendo você um homem trans, foi garantida através de um direito conquistado por vocês aí, como você fala. Isso me irrita muito, me irrita profundamente ouvir esse tipo de discurso. Eu não posso deixar de viver a minha vida da forma que eu me sinto confortável só porque vocês enxergam isso como afirmar um estereótipo. Eu não tô afirmando nada. Eu não preciso ser assim para ser homem. Já falei, temos o Dante, uma grande referência dentro da comunidade, para os homens afeminados, para os homens desconstruídos, para os homens que não se enxergam dentro desse molde de masculinidade que a sociedade impôs para ele. Mas eu me enxergo aqui e muito confortável. E tem muitos outros homens trans que se sentem confortáveis dentro desse lugar. Esse ser masculino, ou como vocês gostam de chamar, performar masculinidade, não faz bem pra você. Não faça. O que ele basicamente tá tentando dizer é assim, ó. Se você não gosta de calça larga, use calça justa. Se você não gosta de barba, tire sua barba. Como se performance de gênero fosse assim, prática e fácil. Ela às vezes não é nem fácil pra pessoas cisgênero como eu, que por muitas vezes tem que performar masculinidade para não levar um soco no meio da cara na rua. Imagina pra pessoas trans. Entende? Ele tá simplesmente colocando essa discussão, essa possibilidade num lugar tão raso, mas tão raso, que é por isso que eu fico irritado quando eu ouço esse discurso. Porque eu sei que ele provém de falta de educação básica, essencial. De falta de conhecimento, falta de leitura, falta de letramento, falta de estar presente em movimentos em que você aprofunde politicamente as suas visões. É isso. Você vive numa bolha utópica política, entendeu? Por isso que eu fico irritado, sabe? Quando eu ouço esse tipo de coisa. Tem esse direito. Só que quem performa masculinidade também tem o direito de viver livremente sem vocês taxarem essa pessoa, porque não acontece só comigo, de machista, de transfóbico. Já falei pra vocês que transfobia é violência, machismo é imposição. Não, transfobia não é só violência física, tá? Por isso quando eu digo que é uma questão de burrice, desculpa, não podia falar essa palavra, mas é que não dá. Transfobia não se resume à violência física, muito pelo contrário. Transfobia é uma estrutura política forjada e manipulada por pessoas cisgênero, majoritariamente brancas, majoritariamente homens cisgêneros brancos, que trabalham para que pessoas trans não ocupem os espaços historicamente ocupados por eles. Isso é transfobia. É quando a sociedade e todos os seus elementos não permite que pessoas trans ajam como personagens que fazem, que atuam, que vivenciam as coisas da vida do dia a dia como elas têm que ser. Isso é transfobia. Transfobia é quando uma pessoa trans não consegue acessar a universidade por um sistema de cotas, por exemplo. Porque esse sistema de cotas não existe naquela cidade, naquele lugar. Isso é transfobia. Quando você resume transfobia a um soco na cara, vocês não apenas esvazia o seu discurso, mas demonstra que você não sabe nada mesmo, que você é burro mesmo. É isso. Porque transfobia, na verdade, ela tá dentro de uma coisa que o Achille Mbembe chama de necropolítica, que é uma política forjada e planejada para matar pessoas, para que essas pessoas sejam mortas e deixem de existir. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bom, muito excelente sobre necropolítica. A AIDS e sua epidemia no começo dos anos 80. Os governos, especialmente o governo norte-americano, não tinha interesse em pesquisar a doença e produzir remédios. Por quê? Porque até então a AIDS estava matando gays. Isso era ótimo para o governo, porque ele resolvia um problema, que era a presença de um monte de gay na sociedade. Então, vamos deixar que essa doença mate essas pessoas, porque ela está fazendo um trabalho que é nosso, que a gente não pode fazer, pegar o revólver e sair atirando no meio da rua. Então, a gente deixa essa doença matá-los. Isso é necropolítica. E é assim que funciona com pessoas trans. Vamos tirar delas emprego, chances, oportunidades, escola, comida, direito a tomar um banho. Porque é isso, tá? Tem gente aí na rua lutando por um chuveiro, por um sabonete e escovar o dente. Conseguir cagar, mijar. E aí, não consegue. Vamos tirar tudo isso delas. E aí ela vai acontecer o quê? Então vai acontecer o quê? Elas vão morrer, resolvendo assim um problema nosso aqui na sociedade. Isso é necropolítica. Isso é homo-lesbo-transfobia. Isso é transfobia, que é um traço da necropolítica, que você precisa muito, muito ler para
pra poder entender o que é. Porque não dá pra você achar que homofobia, que transfobia é apenas a pessoa levar um soco na cara, uma violência física. Não dá, entendeu? E voltando pro assunto da AIDS, lá eu esqueci de dizer, né, de terminar. Sabe quando eles começaram a pesquisar e produzir remédios? Quando a AIDS começou a matar os homens héteros que saíam com pessoas trans nas ruas, que saíam com gays e levavam para suas esposas em casa. Se contaminavam, morriam e também matavam suas esposas. Aí o governo falou: eita caralho, a doença chegou nos héteros. Bora arrumar remédio. E foi assim que a gente tem o tratamento que a gente tem hoje. Eu não tô impondo nada pra ninguém aqui, mas eu tenho a impressão de que a diversidade pra vocês só é bonita realmente quando as pessoas pensam iguais a vocês. Diferente? Nem tanto. Então não, o meu conteúdo não é para os homens trans afeminados, o meu conteúdo não é para os não binários, o meu conteúdo não é para ninguém das outras siglas em questão. O meu conteúdo é para os homens trans que gostam e querem e se sentem confortáveis sendo masculinos. Tá quase falando. Ele vai chegar nesse momento. Ele vai chegar nesse momento que ele vai dizer: o meu conteúdo é pra homens de verdade, homens masculinos. E aí ele vai aparecer, sabe aonde? Lá no Legendários. Tomara que o pessoal do Legendário te acolha bem, tá? Porque se eles descobrirem que você é trans, meio que, vamos dizer assim, você não produz naturalmente a testosterona, você tem que tomar. Não é o nosso caso aqui, tá? Aqui a gente só aceita homens que produzem testosterona, né? Porque eles têm um saco, tem um negócio ali. E aí é o que a gente vai aceitar. Bora ver, né? Se essa sua performance vai... E eu tô repetindo a fala da Bonita, né? Até onde essa sua performance vai durar. E se ela não durar, porque a gente não quer isso, tá? A gente quer que ela dure, que ela seja perene, que você alcance todos os seus objetivos. Porque uma vez que você não alcança seus objetivos, você estará sofrendo transfobia. Por mais que não seja um soco no meio da sua cara, quando você é impedido de alcançar os seus objetivos, você está sofrendo transfobia, que é um traço, uma linha da necropolítica. Ai. Eu espero que a minha galera, a minha comunidade aqui, que é cisgênero, que é 99,9%, né, que segue esse canal, é cisgênero. Eu sei que tem muitas pessoas trans que seguem aqui, mas a maioria é cis, tem entendido um pouquinho aqui das nossas questões, das questões de pessoas trans, porque é isso que a gente faz, né? De vez em quando a gente vem aqui, tomar nosso tempo dando uma aulinha e falando desse jeito, né, com um pouquinho mais de profundidade, pra gente melhorar o nosso pensamento crítico. Aperta aí, segue o canal. Teu dedo não vai cair, cara. Segue esse canal, pelo amor de Deus, é que tem de tudo. Tem farofa, tem alegria, tem felicidade, tem tristeza, tem raiva, tem ódio. Segue o canal e também apoia a gente, se torne membro, assina o Apoia-se, porque a gente precisa, né, manter essa estrutura aqui pra ter vídeo todos os dias. E a gente volta com mais assunto relacionado. Bem aqui tá passando o vídeo sobre esse assunto de pessoas trans pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.